Graça e paz, irmãos, tudo bem? Boa noite. Esse que vos fala é o pastor Paulo Henrique. É um prazer estar aqui mais uma vez em sua companhia. Nossa live ao vivo, né? Para a gente discutir e debater alguns assuntos. Hoje estou sozinho, mas com certeza da próxima vez estarei na companhia de alguns amigos. Hoje nós vamos falar justamente sobre um tema bastante polêmico. É isso aí. Na sua opinião, o batismo em águas, ele serve para perdão de pecados, não é isso que nós aprendemos na igreja? Até a semana passada, eu ministrei um curso preparatório para o batismo em águas na nossa igreja. São 12 pessoas que vão se batizar, graças a Deus. E o batismo será no dia 16 de abril. É isso mesmo, um domingo. Nós estaremos na presença do Senhor daqui a 2 semanas. Vai ser uma bênção. No seu ponto de vista, você pode participar, tá certo? Ao vivo. Deixa aí o seu posicionamento embaixo. Para que serve o batismo em águas? O batismo é uma ordenança? O batismo tipifica o quê? A limpeza, a água limpa pecado? Como você entende essa questão? Só que o grande problema, a grande questão é que dentro desse assunto, dentro desse tema, nós temos uma pergunta que não quer se calar. Jesus, certa feita em João capítulo 3, se encontra com Nicodemos e ele vai dizer: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Então, quem não nascer da água, ou seja, quem não se batizar, não pode entrar no reino dos céus. Tem até um outro texto, ele também, se entrarmos no mérito do texto, da questão, dos originais, iremos debater também. Ele diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Aí a discussão é, esse batismo é em águas, não é? Enfim, não é esse mérito que eu quero dizer. Quero dizer que o texto enfatiza a questão do batismo, tá certo? Então, se o batismo, presta bem atenção, tipifica arrependimento, mudança e transformação, a pergunta é, por que Jesus foi batizado? Por que João Batista realizou o batismo de Jesus? É isso mesmo. Você também está se perguntando? Então aproveita, compartilha essa live, diga para os seus amigos, fala assim, o pastor PH está ao vivo, está online, falando e tratando de um assunto muito polêmico e você não pode ficar de fora. Lembrando a todos vocês, deseja estudar teologia? Acesse www.itcid.com.br e pode escolher qualquer um de nossos cursos. Curso de grego, curso de hebraico. Deseja falar grego? Deseja falar hebraico? Deseja interpretar o texto da Sagrada Escritura nos seus originais? Não perca mais tempo. Chegou a sua grande oportunidade. Você vai fazer uma exegese espetacular. Você fará uma hermenêutica fora do comum. E automaticamente a sua homilética será maravilhosa e muito proveitosa para que você consiga comunicar aquilo que de fato você precisa. Vamos à questão? Se o batismo tipifica perdão e arrependimento dos pecados, Jesus era santo, não tinha pecado, então por que Jesus foi batizado? Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura do texto de Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11, tá certo? Mateus, capítulo 3, versículo de número 11. O texto diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim, olha, perceba que João enfatiza a questão do arrependimento. Ele vai enfatizar a questão, o foco, o que é o batismo, tá certo? Mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Versículo 12. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com um fogo que nunca se apagará. Então, Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedir, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Olha a situação, um cenário, Jesus vem e de repente da Galileia até o Jordão para ser batizado por João Batista. Quando ele chega, João fala assim: não, Senhor, eu não sou digno de carregar as suas sandálias. Como é que o Senhor vem para que eu o batize? Então Jesus diz assim, olha a resposta de Jesus. Presta atenção. Respondeu-lhe Jesus, versículo 15:
deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E então João concordou. Irmãos, o texto é claro. João Batista fala que ele batizava para arrependimento. Mas acontece uma situação, um fato inusitado. Por quê? Porque João Batista diz: Senhor, eu não sou digno de te batizar. Eu preciso, eu careço, eu necessito de ser batizado por ti. Mas o Senhor vem a mim? Jesus responde: deixa assim por enquanto, para que se cumpra toda justiça. O que é isso, irmãos? O que significa isso? Você vive se perguntando? Nunca entendeu esse texto? Hoje, a partir de hoje, você vai aprender, vai entender esse texto e jamais vai ficar preocupado em interpretar as Escrituras. Esse texto, ele é interessante, por quê? Porque a expressão que eu tenho no grego aqui para justiça é diakousune. Diakousune. E a expressão diakousune, na verdade, eu tenho uma expressão que vai significar justamente justiça, mas ela também vai significar a justiça de Deus, tá certo? A justiça prática. Eu tenho, na verdade, uma expressão que era utilizada em âmbito jurídico, tá certo? A Grécia usava essa expressão para os tribunais do júri, para os tribunais de justiça. Então eu tenho a junção de duas palavras. Dike, que significa veredito judicial, tá certo? Analisar corretamente. E aí eu tenho a junção de outra palavra que está sendo considerado como se fosse um exame, tá certo? Então é fazer um exame correto, judicial, ou seja, analisar com justiça, com verdade. E quando essa expressão ela vai acontecer, ela aparece, Jesus estava dizendo que precisava cumprir toda a justiça, tá certo? E não só uma justiça, precisava cumprir tudo aquilo que era de direito. Aí a questão vem, direito de quem? Quem tinha o direito? Deus. Esse texto, essa atitude de João preparar o caminho, essa atitude de João ir à frente de Jesus, essa atitude de Jesus ser batizado por João, isso foi profetizado. E o texto que foi utilizado é Malaquias capítulo 3, versículo de número 1, que diz assim: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Presta atenção. Eu tenho um pronome aqui, eu. Eu enviarei o meu. Pronome possessivo. O meu mensageiro diante de mim. Então, o mensageiro foi preparar o caminho para quem? Para o Senhor Jesus. Quem está falando em Malaquias capítulo 3, versículo 1? Jesus. Quando o texto diz toda a justiça, Jesus está dizendo: eu enviarei o meu mensageiro diante de mim. Olha o que o texto diz. E então, de repente, o Senhor que vem buscar, que vocês buscam, virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto diz. O mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o versículo de número 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. E ele sentará como refinador e purificará como purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará com ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Olha o que o texto de Mateus diz. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Jesus envia João Batista para preparar o caminho para ele. Isso é muito sério. Esse texto prova que Jesus é o Messias. Por quê? Porque esse texto prova que João Batista prepara o caminho para o Messias. Agora, por que o texto diz toda a justiça se Malaquias é um texto? Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós temos um proto-evangelho. O proto-evangelho vai trabalhar justamente com a promessa da vinda do Messias, com a promessa da vinda de Jesus.
E quando ele fala de batismo, ele vai trabalhar justamente no sentido de que, se batismo é para perdão de pecados, simboliza perdão de pecados, então eu tenho que ter um mensageiro da aliança. O que é a aliança? É a aliança que Deus faz com o ser humano. É a aliança que Deus faz com a terra. Deus faz uma aliança com Adão, uma aliança com Moisés e promete uma nova aliança em Jeremias capítulo 31, versículo de número 31. Então, quando ele entra para cumprir toda a justiça, ele começa do Gênesis até o Apocalipse para cumprir a justiça. Como eu vejo a questão da justiça? Eu vejo a questão da justiça o seguinte: primeiro, para todo e qualquer batismo, existe principalmente pelo menos 4 elementos. Primeiro, o batizando. Segundo, o batizado. Terceiro, o propósito. Quarto, o elemento. Presta atenção, o batizando era João Batista, o batizado era Jesus, o propósito era cumprir toda a justiça, tá certo? E terceiro, o elemento era a água. Então, Jesus cumpre todo o propósito e toda a justiça. Onde está concentrada a justiça de Deus? A justiça de Deus está concentrada em pelo menos 3 pilares. O primeiro pilar da justiça de Deus está concentrado no amor. O segundo pilar da justiça de Deus está concentrado na santidade. E o terceiro pilar da justiça de Deus está concentrado na sua glória. Veja só o primeiro pilar. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo. O mundo. Então, quando Jesus vem, ele precisa descer as águas e subir. Por quê? João Batista trabalha num período de silêncio de aproximadamente 430 anos, que vai de Malaquias até Mateus, e trabalha, ele é o mensageiro da aliança, ou seja, ele vai juntar o término do período da lei e vai unir o período da graça. Ele une 2 períodos, inclusive é por isso que Jesus diz que dos nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João Batista. O maior ali no grego, a expressão é um adjetivo. Ele vai qualificar o ministério de João Batista. Então perceba, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o amor, Deus enviar o seu único filho para todos que crerem, não alguns e nem os eleitos. Todos. Eu tenho um pronome indefinido no plural, que significa o número maior de pessoas, o número máximo de pessoas. Então, todas as pessoas que existirem na face da terra, que desejar no seu coração crer, vai ser salvo. Por quê? Porque Jesus morreu e foi até a cruz para salvar todas as pessoas que desejam ser salvos. Então, o que acontece? Um ato de amor. A justiça de Deus está baseada em 3 preceitos. Eu falei sobre o amor. Primeiro, santidade. O texto de Hebreus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O ver a Deus, o verbo aqui no caso, está no futuro. Então, se eu não seguir a santificação, ou seja, amei a Deus, me separei, santificação é o ato de se santificar sempre, agindo em santificação. Santificação significa estar separado para o uso exclusivo de Deus. Quando você é comprado, que Paulo diz, eu não sou de mim mesmo, eu fui comprado. Jesus me comprou. Eu recebo um selo de autenticidade, baseado em Efésios capítulo 1, versículo de número 13, e a partir daí não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então, eu demonstro um ato de santificação, e o terceiro ato é um ato de glória. O que é a glória? Se eu recebi o amor de Deus, se eu estou me santificando, automaticamente a glória de Deus vai se manifestar na minha vida. E como a glória de Deus se manifesta na minha vida? Com os atos de glória. Como disse Jesus, quem crê em mim realizará milagres maiores do que eu fiz. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Expulsarão demônios, falarão novas línguas. Jesus depositou o poder sobre a igreja. A glória é a manifestação de que eu recebi o amor de Deus, de que estou me santificando e automaticamente a glória de Deus vai invadir a minha vida e vai invadir a vida de outras pessoas também. Então, esse era o propósito para cumprir toda a justiça e o propósito pela qual Jesus
foi batizado. Você deseja realmente aprender a palavra de Deus? Você quer aprender realmente uma teologia de verdade? Acesse www.itseed, isso mesmo, o endereço que aparece aí na sua tela, .com.br. Curta a nossa fanpage, facebook.com/itseed. Você que deseja estudar grego, estudar hebraico, chegou a sua grande oportunidade. E eu trago para você uma promoção para você não ficar sem estudar. Curso de teologia à distância, curso fundamental, com 13 matérias, material didático, plantão tira dúvida, certificado, histórico escolar, muita coisa, baseado nos textos originais, por apenas R$ 49,90. É isso mesmo, você não está enganado. Mande um e-mail agora, contato@itseed.com.br, que o pessoal da secretaria do plantão tira dúvida está lá para te atender e fazer a sua matrícula. Eu queria mandar um abraço para os meus amigos. Amanhã, inclusive, eu estarei na igreja do meu amigo pastor Anderson Grafite. Você precisa conhecer o trabalho do pastor Anderson, é um trabalho maravilhoso. Digita aí no seu Facebook, pastor Anderson Grafite. Um abraço para o pastor Anderson Grafite. Amanhã estarei na igreja dele, comunidade evangélica Interlagos, lá no cantinho do céu. Mandando um abraço também para o meu amigo pastor Júlio César. Pastor Júlio, tamo junto, querido. Estive na igreja dele no domingo, pregando no culto da Santa Ceia de manhã. Foi glória de Deus ali naquele lugar. E dizer também para os irmãos que sábado à noite estarei, bom lembrar tudo de cabeça, sábado à noite estarei ministrando no aniversário do meu amigo, o pastor Isaac. Pastor Isaac, estamos juntos, sábado estaremos ali na Assembleia de Deus, Campo de Interlagos. É um prazer, será um prazer estar ali confraternizando com todos os irmãos. Eu também não podia deixar de mandar um abraço para todos os meus alunos. Os meus alunos do curso presencial e à distância do ITSEED, segunda-feira curso básico, curso técnico, terça-feira os meus alunos de hebraico, meu aluno Maurício, meu aluno Rafael Donato, meus alunos de hebraico, professor José Hinaldo, pastor Júnior, meus alunos de hebraico e grego. Eu quero mandar um abraço para vocês e que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa live. E fique à vontade, querido. Mande a sua pergunta que eu estarei respondendo aqui, tá certo? Pode colocar a sua pergunta embaixo. Se você tiver alguma dúvida sobre as escrituras, eu estarei respondendo a sua dúvida ao vivo, tá certo? E eu também quero deixar um recado para você que é pastor. Você que é pastor e deseja colocar um curso de teologia na sua igreja. Não perca mais tempo. Faça como os meus amigos e os nossos parceiros do ITSEED. Mande um e-mail para mim, diretor@itseed.com.br. Me liga, me manda um e-mail que eu quero conversar com você. Nós vamos tomar um café e vamos estudar a melhor possibilidade para estar colocando um curso de teologia na sua igreja. Se você tiver algum caso para tratar, com certeza nós vamos te ajudar. Tá certo, querido? Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito a Deus por você estar aqui presente ao vivo na nossa live e fica sempre ligadinho que vem novidades por aí, tá certo? Pensou em teologia, pensou em ITSEED. Deus abençoe, graça e paz a todos.